Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Pois é, como já dizia o nosso querido e engraçado Chaves, né? Quanto tempo, né, gente? Quanto tempo, nós ficamos algum tempo aqui sem gravar os nossos vídeos, mais precisamente 2 dias, né? Tivemos a participação de Nilson Silva aqui na última sexta-feira falando de Campeonato Brasileiro, mas depois a gente não gravou mais, porque quem usa aparelho sabe do que eu vou falar aqui agora. Sempre tem um problema, né, na boca, e aí eu tive 2 problemas na boca, né? 2 cortes aqui na boca, ficou impossível de vir aqui falar com vocês. Você já sarou, Cristiano? Já tá bom? Ainda não, mas agora tá dando para falar melhor para você que tá ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos, radialista. E a gente fala já para você de Brasileirão, porque começou o Campeonato Brasileiro da Série A. E a gente vai trazer detalhes aí dessa primeira rodada, recheada assim de gols e, como sempre, de muita polêmica também. O tal do VAR, meu amigo, assim, polemizou demais na primeira rodada do Brasileirão. A gente traz também, já saiu alguns áudios do VAR aí, né, rapaz? Pois é, no jogo do Corinthians com o Atlético Mineiro e no jogo do Vasco contra o Grêmio. E a gente conta detalhes já pra você. Tem também o campeão alemão. Pois é, o Bayern de Munique foi campeão de novo, Cristiano? Segura aí que eu vou falar pra você quem foi o campeão alemão. Mas antes disso, tem 2 recados para vocês. Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. E a nossa tradicional vinheta. E a gente volta já com muita informação de futebol e principalmente de Campeonato Brasileiro de Esporte para você. Segura que eu volto já! Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Prontinho, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, nesta segunda-feira. Hoje é 15 de abril de 2024, a gente tá por aqui e agradecer primeiramente ao nosso querido e bom Deus, né, por estar restaurando aqui a saúde bucal de Cristiano Santos, que a coisa foi feia, menino. A coisa tava com dificuldade até pra falar, viu, gente? Não é fácil não, o negócio cortando tudo aqui, machucando, mas agora, graças ao nosso querido e bom Deus, tô quase bom, já tô por aqui pra gente falar de futebol pra você que tá ligado aí com a gente. Se eu der uma paradinha aqui na hora de falar aí, porque deu uma apertadinha aqui, vocês já vão saber por quê, né? Pois é, agora muita informação pra você que tá ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Agradecer ao nosso querido e bom Deus por mais um dia e mais uma oportunidade de estar por aqui falando com você
aí sobre esporte, sobre futebol, sobre as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Nosso segundo vídeo chega um pouco mais tarde, às 18 horas, com muita informação também de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil, né? Para você que gosta de acompanhar aí as notícias do nosso cotidiano. Mas agora é hora de notícias de esporte e de futebol. Te agradecer demais também pelo carinho, né? Pela compreensão, principalmente aí, porque sei que você que tá acostumado com notícia, vem aqui, ué, cadê Cristiano, rapaz? Cristiano sumiu, menino. Será que acabou o canal? Acabou não, a gente vai firme juntos, né? Aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Quando eu sumi aqui, alguma coisa aconteceu, tá? Pior que não deu nem pra gravar um videozinho lá, né? Nas nossas redes sociais, porque não tinha como gravar mesmo, né? Não tinha como gravar mesmo pra falar pra vocês. Pois é, gente, obrigado então pela compreensão de todo mundo. Vamos de notícia, vamos de informação para você que tá ligado sempre com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. A gente fala do campeão alemão, né? Campeão alemão. Foi o Bayern de Munique, Cristiano? Não, campeão alemão, Bayer Leverkusen. Bayer também aposta em Xabi Alonso e colhe frutos. Pois é, campeão alemão pela primeira vez na história, o Bayer Leverkusen, comandado pelo técnico Xabi Alonso, é uma das sensações do futebol europeu na temporada. O clube que na temporada anterior, 2022-2023, terminou apenas na sexta posição da Bundesliga, apostou no jovem treinador espanhol para desenvolver um novo estilo de jogo, implantar uma metodologia de trabalho e liderar um projeto de reformulação. Com isso, o GE aponta 5 fatores essenciais para a campanha histórica do Bayer Leverkusen. Pode-se dizer que o título começou a ser construído na temporada passada, com a chegada de Alonso à equipe em outubro de 2022. Na época, o treinador assumiu o time na 9ª rodada da Bundesliga, em meio a um momento de turbulência do Bayern no início da temporada e, consequentemente, não participou da montagem do elenco, muito menos da pré-temporada do time. Primeira montagem, né, rapaz, aí do elenco. Com a chegada da temporada 2023-2024, o cenário foi diferente e Alonso esteve presente em todos os passos da composição e preparação do grupo de atletas. Em julho de 2023, após a primeira temporada de Xabi no clube, o clube optou por vender o atacante francês Moussa Diaby, um dos principais jogadores do time, ao Aston Villa por 55 milhões de euros. Pouco dinheiro, né, rapaz? 293,4 milhões de reais na cotação da época. Outros 15 atletas também deixaram o clube, adicionando mais de 14 milhões de euros aos cofres do Leverkusen. Um total de 69,2 milhões de euros. Pois é, rapaz, na sequência o clube alemão contratou ao todo 9 jogadores, totalizando um investimento de cerca de quase 82 milhões de euros. Nathan Tella, Xhaka Iglesias, Victor Boniface e Grimaldo, importantes peças do time do Leverkusen, foram alguns dos nomes que chegaram ao clube para a disputa da atual temporada. E a tática, Cristiano, em 2022-2023, o time jogava no esquema 4-3-3, tendo variações para o 4-5-1. Naquela temporada, Xabi Alonso optou por ter em campo uma formação com 2 laterais, um meio-campo composto por 3 jogadores, tendo um deles atuando mais avançado no campo, próximo ao ataque. 2 atacantes de lado e um centroavante no comando do ataque. Na atual temporada, o treinador espanhol mudou a formação dos 11 iniciais e aderiu ao esquema 3-4-2-1, alternando, na verdade, para 5-3-2 em algumas ocasiões. Pois é, Xabi prioriza uma equipe composta por um número maior de defensores em ambas as formações colocadas a campo, tendo uma maior imposição física no setor. Nas laterais do campo, jogadores ofensivos e velozes,
que auxiliam no ataque e na recomposição defensiva. A equipe trabalha com uma concentração de atletas no setor de meio campo, resultando em um maior domínio da posse de bola durante boa parte dos jogos. No ataque, um jogador com mais mobilidade, abrindo espaço e participando da construção das jogadas. 3. Equilíbrio. O time que tem por característica uma transição de ataque rápida já marcou 123 gols em 43 jogos feitos até aqui na atual temporada, sendo 52 a mais que na última temporada, onde o Espanhol comandou a equipe em 38 jogos. Pois é, uma das outras faces do time é a solidez defensiva. O Leverkusen possui uma das melhores defesas da Europa. A equipe de Xabi Alonso sofreu somente 31 gols na temporada, sendo vazado apenas em 22 jogos. Fatores que ajudam a explicar os 42 jogos de invencibilidade e o título antecipado da Bundesliga. Bayer Arena, sem dúvida o fator casa, acabou pesando favoravelmente em boa parte dos duelos contra os adversários ao longo da temporada. Dos jogos disputados pelo time de Xabi Alonso, 21 foram na Bayer Arena. E o Leverkusen venceu 19 e empatou 2, um aproveitamento de 90% dos jogos. Neste recorde, a equipe marcou ao todo 70 gols em casa, uma média de 3,3 por jogo. No mesmo período, o Bayern sofreu apenas 15 gols no seu território, uma média de 0,71. Referências, mente pensante por trás do Leverkusen. Xabi Alonso tem tudo para ser um dos grandes nomes, da função nos próximos anos. Ao longo aí da sua carreira como atleta, o espanhol teve a oportunidade de trabalhar com alguns dos melhores treinadores do futebol contemporâneo, como Rafa Benítez, Pepe Guardiola, Vicente Del Bosque, José Mourinho e Carlo Ancelotti. Pois é, em sua apresentação no Leverkusen, Xabi apresentou as suas credenciais e apontou Guardiola e Mourinho como suas maiores inspirações para a carreira como técnico. Abre aspas, o que aprendi com Guardiola e Mourinho é que os jogadores precisam acreditar e seguir o treinador. Quero ajudá-los com meu conhecimento, minha fome e minhas qualidades de liderança. Queremos jogar um futebol moderno, intenso, ativo e com boa mentalidade, fecha aspas, disse Alonso em 2022. Parabéns ao Bayer Leverkusen pelo título aí antecipado da Bundesliga ou Campeonato Alemão, como você queira, Que campanha, rapaz, que campanha aí do Bayer Leverkusen, merecidamente. Parabéns ao trabalho do Xabi Alonso. Vamos de notícia, vamos de mais informação para você que tá ligado com a gente. Começar a falar de Campeonato Brasileiro, rapaz? Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série A tá de volta, menino? Tá de volta. Quem não gosta, rapaz? Quem é que não tava ansioso aí, Pra saber, rapaz, pra que o seu time, ver o seu time do coração entrar em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que os estaduais em algum momento é legal, principalmente no mata-mata é legal, é bacana, mas o Brasileirão não tem comparação, gente? Cá pra nós não tem. Só o Brasileirão é o Brasileirão, Mas Brasileirão, Campeonato Brasileiro da Série A sem polêmicas do VAR, não é Brasileirão, rapaz? Pois é. E já começou daquele jeito, com muitas polêmicas aí. Vamos falar de duas delas aqui, duas decisões, do VAR, no jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro e também no jogo do Vasco contra o Grêmio. Vamos saber então dessas duas situações. CBF divulga áudio do VAR em expulsão de Batalha durante Corinthians e Atlético Mineiro, A CBF divulgou na noite de ontem, domingo, o áudio do VAR com a equipe de arbitragem no empate em 0-0 entre Corinthians e Atlético Mineiro na Neoquímica Arena pela estreia das equipes no Brasileirão. A expulsão de Batalha
Volante do Galo, aos 48 minutos do primeiro tempo, foi chancelada pela equipe de vídeo. O jogador foi advertido logo no primeiro minuto e recebeu o segundo amarelo, já nos acréscimos, por falta em Yuri Alberto. Vamos saber então como é que foi aqui esse diálogo, né, rapaz? O árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz, do Rio de Janeiro, decidiu no campo pela expulsão. E Daniel Nobre Bins, FIFA do Rio Grande do Sul, o responsável pelo VAR no jogo, concordou. Ataque promissor, ele está dando o segundo amarelo. Apresentou o segundo amarelo, né? Está checando, tudo ok. O jogador comete a falta. Ataque promissor, tudo ok, declarou. Outro lance analisado pelo VAR foi o gol anulado de Saravia por impedimento aos 40 minutos. Assim como no cartão vermelho, a equipe no vídeo apoiou a escolha da arbitragem no campo. Árbitro relata ofensas em súmula. De acordo aí com o documento publicado no site da CBF, Augusto Melo, presidente do Timão, reclamou, abre aspas, você não deveria mais apitar aqui, fecha aspas. Rubens Gomes, diretor de futebol, afirmou, abre aspas, você é horroroso, fecha aspas. Após o apito final, Antônio Oliveira foi expulso por reclamar com o trio de arbitragem, ainda no gramado do estádio corintiano. De acordo com a súmula, o treinador afirmou que o árbitro errou e quis compensar, sem mencionar qualquer lance. Você está de sacanagem, tem que me respeitar, seu merda, disse o treinador do Timão, depois do cartão vermelho. O Atlético Mineiro, por sua vez, comunicou que fará reclamação formal à CBF contra a arbitragem da partida. Segundo o clube, o futebol brasileiro precisa de mais respeito e preparo da sua arbitragem. Pois é, rapaz, já começou maravilhosamente bem, né, rapaz? A relação entre jogadores, treinadores, dirigentes e o VAR, e os árbitros de VAR. Por que aqui no Brasil, meu amigo, se apita tão mal? Por que essa ferramenta, né, que veio para ajudar tanto o futebol, não só brasileiro, mas o futebol mundial, mas aqui no Brasil, por que funciona tão mal assim, né, gente? Na verdade, não funciona tão mal, porque ela é conduzida de forma tão ruim assim. Sinceramente, queria saber, cara, porque alguns lances, os caras brigam com a imagem, né? Tá ali uma coisa, os caras demoram mais de não sei quantas horas. Outro lance polêmico também foi no jogo do Vasco, né? No jogo do Vasco, pra mim, teve 2 pênaltis, um a favor do Vasco e um contra. O do Grêmio, então, meu amigo, Jesus Cristo. O que o Piton fez, o Piton abraça, né? Ele abraça a bola e mesmo assim, com a revisão, o juiz indo lá fazer a revisão, na hora eu disse, vai dar pênalti. Até porque o Piton, ele pode não ter tido a intenção de meter a mão na bola, né? Mas ele abraça a bola, gente. Ele abraça a bola, impede que a bola siga a sua trajetória normal. E aí, realmente tinha que ser marcado o pênalti. Mas a CBF divulga análises do VAR de possíveis pênaltis de Piton e Rodrigo L. em Vasco e Grêmio. A comissão de arbitragem da CBF divulgou ontem, mais conhecido como domingo, as análises do VAR em 3 lances polêmicos da vitória do Vasco sobre o Grêmio por 2-1 em São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão. Entre os principais, os gremistas reclamaram de uma penalidade de Lucas Piton, enquanto os vascaínos pediram pênalti por uma possível infração de Rodrigo L. Pois é, o lance reclamado pelos gremistas ocorreu aos 42 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento vindo da esquerda, Diego Costa tentou dominar a bola dentro da grande área. Ela escapou e bateu no braço de Lucas Piton. Após checagem do VAR, Flávio Rodrigues de Souza manteve a decisão de campo. Na análise, os árbitros assistentes de vídeo entendem que Piton, ao perceber que a bola bateria em seu braço, o recolhe, mas ponderam ser um movimento de reação e não uma mão deliberada. Porém, Daiane Muniz, a responsável pelo VAR, recomenda a revisão porque o braço não está em posição natural. Ao rever o lance na tela à beira do campo,
Flávio Rodrigues de Souza diz que Piton estava numa ação de disputa, por isso vê o lance como natural e não acredita que houve ação de bloqueio. Devido a isso, mantém a decisão de não marcar o pênalti. Possível pênalti de Rodrigo L. Pois é, já o lance reclamado pelo Vasco ocorreu aos 4 minutos do segundo tempo e causou debate na cabine do VAR. Na ocasião, Galdames reclama de falta do zagueiro Rodrigo L. do Grêmio dentro da área. Ao rever a jogada, Daiane Muniz, responsável pelo VAR no jogo, inicialmente considera que houve pênalti. O atacante ganha espaço do defensor. O defensor vai chutar a bola de maneira atrasada e chuta o pé do atacante. A bola está sob disputa. O zagueiro chuta o pé dele. Para mim, é uma ação imprudente, diz Daiane. No entanto, um dos assistentes do VAR, Fabrício Porfírio, o Porfírio de Moura, adota a posição divergente. Defensor já inicia o processo de chute. Ele inicia o processo antes de o atacante chegar na bola. A bola está em disputa realmente, mas eu entendo como um contato casual. Depois da intervenção do assistente, Daiane Muniz muda de ideia e manda o jogo seguir sem recomendar a revisão. Então a gente analisa da seguinte maneira: a bola não é tocada por nenhum dos dois jogadores, eles estão disputando espaço. O defensor já iniciou o processo de chute e numa disputa por espaço, o atacante acaba sendo atingido porque ele se coloca à frente desse movimento do defensor, sem infração, portanto. Por fim, o lance que menos gerou polêmica foi a revisão de um possível pênalti sofrido por Rossi, ainda no primeiro tempo. Na ocasião, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi ao VAR, além de anular a penalidade, também deu cartão amarelo para o atacante do Vasco por simulação. Esse realmente não aconteceu. Depois que o Rossi dá o corte, né, o Rossi se joga. O jogador está longe dele, né? Claro que o árbitro ali na hora acaba marcando o pênalti porque ele está longe, né? Para ele teve o toque do jogador, mas não tem um contato realmente. E o árbitro nesse acertou. Agora, para mim, os dois outros foram pênaltis. Essa questão de quando eles falam assim, mas os dois jogadores ali estão procurando espaço. Tá bom, você olha a bola, o jogador do Grêmio vai tentar chutar a bola, certo, beleza. Mas aí, esse movimento que ele faz, o jogador do Vasco, segundo as palavras do pessoal do VAR, o jogador do Vasco se coloca à frente dele e ele chuta o jogador do Vasco. Se colocou à frente dele para tomar a frente da jogada e ir na bola. E o jogador do Grêmio vai e acerta o jogador do Vasco. Pênalti. Assim como para mim, Cristiano, né? É por isso que tem esse espacinho de comentários aqui para você concordar comigo ou não. Colocar sua opinião aí. Para mim, o Piton, se a bola bate na mão dele, desde que a bola bate no braço dele, daquele jeito que ele tá, não tem como tirar a mão dali, não tem como. Mas o problema é que ele abraça a bola. No movimento, ele abraça a bola e a bola fica presa entre o sovaco dele, vamos colocar assim, o sovaco dele e o braço. E aí é pênalti para mim. E aí para mim é pênalti. Então para mim, 2 pênaltis não marcados, um pro Vasco e um para a equipe do Grêmio. E teve mais polêmica, né, rapaz? Teve mais polêmicas aí no jogo do Flamengo, por exemplo, contra o Atlético Goianiense. Uma cotovelada, né? Uma cotovelada no jogador Bruno Henrique do Flamengo. O pessoal do VAR chamou aí o árbitro e foi marcado o pênalti. Para mim também houve o pênalti. Muita gente falando, mas o jogador nem vê o jogador do Flamengo. O problema é que o jogador do Atlético Goianiense, ele faz o movimento, né? E tem uma foto aí rodando na internet do beiço, do lábio do jogador do Flamengo todo cortado, né? Então há o movimento. Se ele sobe e o jogador do Flamengo vem e toca nele, é normal. Agora, o problema é que ele faz esse movimento. E quando ele faz esse movimento, é um movimento antinatural. E aí ele acerta, né, o jogador do Flamengo. E aí, nesse caso, foi imprudente. E a imprudência, né, ela tem que ser administrada, nesse caso do jogo,
com pênalti, né? Então, para mim, o árbitro e o VAR acertou nesse lance do Flamengo. Grêmio procura Atlético Mineiro e tenta a contratação de Edenilson. Grêmio tem conversas para a contratação do volante Edenilson, do Atlético Mineiro. Os clubes alinham para acertar o modelo de negócio do acordo, já que o jogador tem contrato até o fim da temporada com o Galo. Edenilson iniciou o ano como titular no Atlético, com respaldo de Felipão. Fez 6 jogos e marcou 1 gol. Em outros 3, saiu do banco de reservas. Com o passar do tempo, o volante perdeu espaço. Com Milito, foi utilizado na estreia diante do Cruzeiro no primeiro jogo da decisão do Mineiro. Depois, sofreu uma lesão no cotovelo e continua no departamento médico. Segundo apurou o GE, os moldes do negócio ainda estão sendo discutidos pelas equipes, né? Empréstimo ou em definitivo. A informação inicial foi divulgada pelo jornalista João Batista Filho, confirmada pela reportagem. Se confirmada aí a saída, será o segundo jogador que deixa o Galo para o Grêmio. O primeiro foi o atacante Pavon, vendido durante o Campeonato Mineiro. Edenilson chegou ao Atlético no início de 2023. O clube desembolsou 6 milhões de reais pela compra do atleta. Ele pertencia ao Internacional. Pelo Alvinegro, ele disputou 60 jogos, marcou 3 gols e anotou 2 assistências. Porém, ele nunca caiu nas graças da torcida atleticana. Pois é, de repente, Edenilson pode estar pintando no Clube Gaúcho, no Grêmio, que precisa realmente de se movimentar aí, né? O time do Grêmio tem algumas deficiências. A zaga do Grêmio, meu amigo, sinceramente, olha que falando do jogo de ontem, o Vasco tem um Verrete, etc e tal, tem uma frente ali até, né, mais ou menos, mas, sinceramente, a zaga do Grêmio ontem, tudo bem que o Jeromel já tem uma idade, né, o Kahneman, que passou mal ontem e saiu do jogo, é um jogador que, assim, já foi um jogador bem mais importante para o Grêmio, mas hoje em dia, meu amigo, claro que a gente está falando do Edenilson, que é um volante ali, um cara que mais à frente, né? Mas que pode ajudar também nessa composição aí. Palmeiras teme marcas de estreia no elenco e Abel deve mudar a escalação mais uma vez. Abel Ferreira teme que a vitória do Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro deixe marcas físicas no elenco. O técnico reclamou do gramado do Barradão e já deu a entender que pode manter a estratégia e rodar o elenco, pensando no jogo de quarta contra o Internacional. É um gramado que nos vai deixar marcas para o próximo jogo. Vocês viram a dificuldade de quem entrou, quem iniciou. Os jogadores chegaram no vestiário e nem força tinham para tirar a roupa, resumiu Abel Ferreira, depois do 1-0 no Vitória. O técnico nem levou para Salvador o zagueiro Gustavo Gomes, que busca retomar o ritmo após uma fratura no pé, e Aníbal Moreno, até então o único a jogar todas as partidas da temporada. Zé Rafael também não viajou, pois apresenta um quadro de virose e lombalgia. Piquerez e Lopes, outros titulares, começaram no banco. Em contrapartida, Mike e Hendrick voltaram aos 11 iniciais na estreia do Campeonato Brasileiro. Desde o início de abril, com as finais do Paulistão contra o Santos e a estreias na Comebol, Libertadores e Brasileirão, o Palmeiras tem modificado a escalação jogo a jogo. Entre as decisões do estadual, Abel nem levou para o jogo contra o São Lourenço o Everton, Murilo, Marcos Rocha, Mike, Zé Rafael, Rafael Veiga e Hendrick. Aníbal, Piquerez e Lopes foram banco também. Pois é, rapaz, após conquistar o Paulistão, Abel fez mais mudanças no jogo de quinta-feira contra o Liverpool do Uruguai. Os garotos Luiz Guilherme e Estevão foram titulares, enquanto Mike e Hendrick começaram no banco. O Palmeiras é o segundo time da Série A com menos lesões na temporada, 4, atrás apenas do Vasco com 3. Neste momento, os únicos jogadores em tratamento são Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperaram de cirurgias no joelho. É um problema, né, gente? É um problema complicado esse calendário do futebol brasileiro, que ano a ano os treinadores reclamam, mas aí é culpa também de quem assina lá, no caso os dirigentes, né? Os dirigentes desses clubes que assinam lá
o regulamento e aceitam, né, a disputa da temporada dessa maneira, tudo apertadinho ali, campeonato estadual, Copa do Brasil, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, enfim, né, Sul-Americana, assim não, gente, sabe, todo ano reclamam, os dirigentes, vai lá, não, vai ser assim de novo. Enquanto não houver uma mudança feita pelos dirigentes de todos os clubes que se unirem, né, em prol aí de uma mudança, vai continuar sendo apertado assim mesmo. E aí, quem tem, né, essa possibilidade de rodar o elenco que nem o Palmeiras, faz. Quem não tem, sofre demais na temporada. Gente, segura aí que eu volto já pra gente trazer a parte final aqui desse nosso primeiro vídeo desta segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. A gente falar mais de Campeonato Brasileiro dos Jogos e também do Transferban, reforços e prestação de contas. É o Santos que entra aí em semana decisiva antes da estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Então segura que eu volto já. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Certinho, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista. Muito obrigado a você que está por aí com a gente. Você já deixou seu like, mais conhecido como curtida? Ainda não? Faça isso agora que ajuda demais a gente. Deixa aí o seu like, porque ajuda na divulgação aqui do nosso canal, viu gente? Pois é, tem um espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos e falar para mim de que cidade você assiste os nossos vídeos, hein? Diga pra mim que eu quero saber e quero mandar um alôzão pra você que tá sempre ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Belezinha? Joia, combinado? Então tá bom. Espaço de comentários aí pra você ficar à vontade. Compartilhe com a gente aí esse nosso vídeo, né, para que a divulgação cresça cada vez mais e mais pessoas possam serem alcançadas aqui pelo nosso canal e curtirem também as nossas notícias, as nossas informações. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e não se esqueça, né, aí de acionar o sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar toda vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Aí, lógico, você corre para cá para assistir notícias aí de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil, e também de futebol, de esporte, dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo também. A gente tá de segunda a sexta-feira por aqui. Belezinha? Vamos lá então de mais notícias, mais informação. O Santos que, infelizmente, né, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e tem muitas preocupações. Transferban, reforços e prestação de contas. Santos entra em semana decisiva antes da estreia na Série B. O Santos terá uma semana movimentada antes da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe
enfrentará o Paysandu no sábado, às 16h30, no horário de Brasília, na Vila Belmiro, com portões fechados. Após 3 dias de folga, o elenco santista se reapresenta nesta segunda-feira para iniciar a preparação para o duelo. A tendência é que a atividade já não conte com o atacante Alfredo Morelos, que deve ser colocado no grupo reserva a jogadores não aproveitados até encontrar uma nova equipe. A expectativa é que a FIFA retire o Santos da lista do Transferban nesta segunda-feira. No último dia 2, o clube anunciou que chegou a um acordo, com o Krasnodar da Rússia para pagar em 4 parcelas os 4,5 milhões de dólares, cerca de 22,7 milhões de reais na cotação atual, devidos aí pela compra do atacante Cueva em 2019. A entidade máxima do futebol atualiza a lista de punições uma vez por semana. O Peixe precisa receber a liberação da FIFA para poder regularizar novas contratações, como o caso do lateral direito Rodrigo Ferreira, que vem treinando com o elenco nas últimas semanas após disputar o Campeonato Paulista pelo Mirassol. Pois é, a semana também deve ter anúncios de chegadas na Vila Belmiro, como a do atacante Maceió. O jogador do São Caetano se destacou no Campeonato Paulista, quando esteve emprestado à Portuguesa. Na última quarta-feira, a diretoria do Peixe chegou a um acordo pela contratação em definitivo do jogador de apenas 20 anos. Atacante com características de velocidade e profundidade, o reforço chega para ser uma opção para o sistema ofensivo do Peixe na disputa da Série B. Outros jogadores que estão na mira do Santos são o lateral esquerdo Escobar, que chega ao clube como parte da negociação envolvendo a ida do também lateral esquerdo Felipe Jonathan ao Fortaleza, e o meia Patrick, atualmente no Atlético Mineiro. Recentemente, o presidente Marcelo Teixeira confirmou o bom andamento das negociações com os 2 jogadores. O Santos também segue no mercado atrás de um atacante. Alexandre Pato e Breno Lopes estiveram no radar do Peixe. Por falar em Teixeira, o mandatário santista confirmou para esta quarta-feira uma entrevista coletiva. Nela, o presidente do Peixe irá realizar um balanço dos 100 primeiros dias de gestão à frente do clube da Vila Belmiro. É o Peixe, rapaz, é o Peixe. Claro, favorito para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Todo mundo espera que esse favoritismo se confirme, mas é bom a gente esperar, porque a Série B do Campeonato Brasileiro é duríssima, meu amigo. É duro. E o Santos, pouco a pouco, vai se ajeitando aí. Bom, fez um primeiro semestre, Aí um início de temporada muito bom. Agora vamos ver o que realmente vale para o Santos, que é a disputa da volta aí para a Série A no ano que vem. Vasco faz meio campo funcionar mesmo sem Payet e controla Grêmio por 70 minutos. Os quase 30 dias sem jogar deram ao Vasco tempo para se preparar para o Campeonato Brasileiro. E a primeira impressão foi positiva, organizado e intenso. O time venceu o Grêmio em São Januário por 2-1 na tarde de domingo, na estreia da principal competição da temporada. O jogo terminou com sofrimento desnecessário, mas com a vitória garantida. Por isso, o que importa aqui é o comportamento do Vasco nos primeiros 45 minutos, principalmente. Ramon surpreendeu na escalação, que foi bastante questionada pelos torcedores vascaínos antes do jogo. Matheus Cocão foi o escolhido para ocupar o espaço de Payet e Rossi, há poucos dias fora dos planos e liberado para negociar com o Santos. Foi titular no ataque. João Vitor e Adson, 2 reforços mais caros de 2024, começaram no banco de reservas. Os escolhidos do treinador deram resposta positiva em campo. O Vasco aproveitou a intertemporada para retomar o sistema com a linha de 4 na defesa e 2 pontas no ataque. Dessa forma, controlou o meio-campo, neutralizou os atacantes do Grêmio e levou perigo pelos lados. O Grêmio sequer finalizou no primeiro tempo, e isso passa pelo ritmo e organização do meio-campo do Vasco. Sforza fez bem a proteção na frente da área e Cocão e Galdames participaram ativamente da pressão para recuperar a bola e da transição. Os 3 passaram no teste.
Era uma prova importante para os três volantes. Mostraram muita contenção e também muito jogo, muita dinâmica. Os três fizeram uma grande partida. Um bom teste para eles, que são novos e tiveram um rendimento muito alto. Avaliou o treinador Ramon Dias. Realmente o Vasco fez uma estreia bacana, passou um sufoco ali no final, né? Mas conseguiu uma vitória importante contra um adversário também muito difícil, muito complicado, que é o tricolor gaúcho, o Grêmio. Não é fácil jogar com o Grêmio onde quer que seja, né, rapaz? Complicado demais jogar com o Grêmio. Pra gente fechar aqui esse nosso vídeo, esse nosso primeiro vídeo desta segunda-feira, dia 15 de abril de 2024, falar dos jogos para você que tá ligado com a gente. Abriram aí o Campeonato Brasileiro, a primeira rodada, né? O Internacional no sábado venceu o Bahia de virada por 2-1. Bahia, meu amigo. O Bahia do meio pra frente, como eu já disse aqui antes da bola rolar. O time do Bahia é muito bom do meio pra frente. Mas do meio pra trás, meu amigo, é horrível. Se o Bahia não der um jeito aí nessa defesa, não trazer jogadores, meu amigo, vai sofrer de novo. É começo de temporada, Cristiano, tudo bem. É só a primeira rodada, tudo bem. Mas se não reforçar ali aquele meio campo, né, muito ofensivo, etc e tal, mas falta um jogador de pegada ali naquele meio campo do Bahia. E a defesa do Bahia tomou um gol de lateral, gente. A defesa do Bahia tomou um gol de lateral. Minutos depois, ou 2, 3 minutos depois de ter feito o gol, acho que não foi nem isso. Acho que 2 minutos depois de ter feito o gol, o Bahia sofreu um gol de lateral, né? De Wesley. Meu amigo, que isso, rapaz? O Bahia tomou a virada, então, 2-1. Tivemos também no sábado a estreia de Criciúma e Juventude. Criciúma fez 1-0, né? E acabou sofrendo um empate aí em 1-1. Tivemos também um empate entre Fluminense e RB Bragantino. O Fluminense fez 1-0, o Bragantino virou para 2-1 e aí o Flusão foi atrás e conseguiu empatar. Tivemos também no sábado no Morumbi encontro de tricolores. De um lado o tricolor paulista, do outro o tricolor cearense. Vitória do tricolor cearense surpreendendo, né, rapaz? E calando o Morumbi. Fez 2-0 o Ceará. O São Paulo diminuiu num golaço aí do... Como é o nome dele, rapaz? Recentemente contratado aí, né? Aquela briga lá entre Vasco e São Paulo para contratar o jogador. Me fugiu o nome do jogador agora. Mas ele fez um golaço diminuindo para o São Paulo, que deu esperanças para o São Paulo empatar, mas aí São Paulo não conseguiu chegar ao empate. 2-1 para o Fortaleza, vitória importante do Fortaleza fora de casa, porque é difícil ganhar do São Paulo no Morumbi. No domingo, dos jogos do domingo, tivemos a abertura aí dos jogos do domingo entre Vasco e Grêmio, como já dissemos aqui, um jogo bastante movimentado. O Vasco dominou muito bem o Grêmio no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Vasco deu alguns vacilos, né? Até porque não dá para manter ali uma marcação, né, equilibrada também durante mais de 90 minutos. É impossível disso acontecer, né? Mas o Vasco no todo fez um bom jogo. No segundo tempo o Grêmio melhorou um pouco, com algumas mudanças, mas longe daquele Grêmio ideal que o torcedor espera, né? Por isso o Grêmio ainda está no mercado aí buscando reforços. 2-1 Vasco, que venceu por 2-0 e acabou sofrendo gol num vacilo também danado, né, rapaz, dos jogadores do Vasco. 2-1 pro Vasco, então, na estreia. Tivemos também a estreia de Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians jogando em casa, o Corinthians que fez muitas contratações para esta temporada, né? Mandou muita gente embora também. Tem um time aí em reconstrução. Já o Atlético Mineiro vem muito bem nesse início de temporada, principalmente na Libertadores da América, e foi campeão, né? Campeão lá do Campeonato Mineiro, batendo o seu principal rival, que é o Cruzeiro. Jogo equilibrado, com algumas polêmicas, como já dissemos aqui, mas não saiu de 0-0. O Galo chegou até a marcar, mas realmente o gol do Galo estava impedido. E o Furacão, o Clube Atlético Paranaense, né? Atropelou, né, a equipe do Cuiabá por 4-0, começando muito bem aí o Campeonato Brasileiro. Cuiabá, que foi a sensação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Já o Flamengo foi visitar o Atlético Goianiense no Serra Dourada, o Atlético voltando à Série A do Brasileirão,
jogo difícil para o Flamengo, achava que esse jogo não fosse tão complicado assim para a equipe do Flamengo, mas foi. Jogo de muitas polêmicas, né? Pênalti infantil ali do Léo Pereira, né, rapaz? Empurrou o jogador do Atlético Goianiense. O Atlético com o Shailon, né? Acabou perdendo o pênalti, a bola foi na trave e aí deu chance pro Flamengo. O Flamengo no segundo tempo, numa bobeira também da zaga da equipe do Atlético Goianiense, o cara acaba acertando o Bruno Henrique, o VAR chama, marca pênalti, o Flamengo faz o segundo e vence por 2-1. Jogo movimentado também entre Cruzeiro e Botafogo, né? O Botafogo fez 1-0, o Cruzeiro virou para 2-1, Botafogo empatou e no final o Cruzeiro fez o 3-2. Botafogo que jogou com um jogador a menos boa parte do segundo tempo desse confronto. Após então estreia com o pé direito em casa contra o Botafogo. Já o Vitória acho que era um time que tinha a missão mais complicada aí dessa primeira rodada, né? Voltando da Série B, pega logo o atual campeão. E aí, meu amigo, o Palmeiras, apesar de poupar alguns jogadores, como já dissemos aqui, venceu o jogo por 1-0. Gol do Rios, né? 1-0, gol do Rios, e o Palmeiras vence na estreia jogando fora de casa. Próxima rodada que já começa nesta quarta-feira, teremos o Bahia na Arena Fonte Nova, né? Jogando na Arena Fonte Nova amanhã, mais conhecido como terça-feira, já tem o começo aí da segunda rodada, o Bahia contra a equipe do Fluminense. Bahia que vem de derrota, o Fluminense vem de empate. Na quarta-feira, às 19 horas, o Grêmio recebe o Atlético Paranaense. O Grêmio vem de derrota para o Vasco, o Atlético Paranaense vem de vitória esmagadora de 4-0 para cima do Cuiabá. O Bragantino, também na quarta-feira, às 19 horas, recebe o Vasco da Gama. O Bragantino conseguiu um bom resultado no Rio de Janeiro contra o Fluminense, empate em 2-2. E o Vasco, idem, né? O Vasco conseguiu um resultado muito bom jogando em casa contra o Grêmio por 2-1. O Atlético Mineiro recebe às 8 horas da noite na sua Arena MRV o Criciúma. Chance do Atlético Mineiro também vencer, né? Conseguir a sua primeira vitória no Brasileirão. Já o Criciúma, aquela coisa, vamos surpreender o Galo jogando lá na Arena MRV. Ambas as equipes vêm de empate, né? Empataram na estreia. O Palmeiras vai medir forças em casa contra a equipe do Internacional também na quarta-feira, lá na sua... Na verdade, não vai ser no Allianz, não, vai ser na Arena Barueri, esse confronto entre Palmeiras e Internacional. O Fortaleza também na quarta-feira mede forças contra o Cruzeiro. O Juventude recebe lá no seu Alfredo Jaconi na Serra Gaúcha a equipe do Corinthians também na quarta-feira. Quarta-feira também, às 9h30 da noite, é dia de Flamengo e São Paulo. Aí uns grandes jogos desse Campeonato Brasileiro, dos grandes confrontos, né, que acontecerão nesse Campeonato Brasileiro. Já vai começar, né, rapaz? Pois é, o Brasileirão começou, segunda rodada com grandes jogos. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes jogos. O Flamengo vem de vitória sobre o Atlético Goianiense por 2-1 e o São Paulo vem de derrota pelo mesmo placar no Morumbi, 2-1 para o Fortaleza. O Botafogo joga na quinta-feira contra o Atlético Goianiense no Engenhão, ou Newton Santos, como queira, né? Isso na quinta-feira. Um jogo aqui entre Cuiabá e Vitória não tem data para acontecer, porque o Cuiabá está envolvido ainda. Acho que, se eu não me engano aqui, esse jogo não vai acontecer porque o Cuiabá está envolvido ainda no campeonato estadual. Acredito eu que seja isso, né? Mas vamos analisar se é isso mesmo e amanhã a gente traz para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Belezinha? São jogos então de quarta-feira, já começando amanhã, terça, quarta e quinta, os jogos da segunda rodada do Brasileirão. Começou, né, rapaz? Começou o Brasileirão 2024 Série A. E a gente, claro, vai acompanhar aí esse ano inteiro o Campeonato Brasileiro e trazer as notícias, as informações, tudo o que vai acontecer nos jogos para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. A gente volta daqui a pouquinho, às 18 horas, com as notícias e informações de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil, com muita informação para você que gosta aí das notícias do cotidiano, tá bom? Beijão no seu coração, não dá nem para fazer um beijão como eu faço, né? Devido ao que eu já expliquei para vocês.
Abraço para vocês também e até daqui a pouco, se Deus quiser, com o nosso vídeo de fechamento às 18 horas aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Deixa o like aí, que ajuda demais a gente na divulgação do nosso canal, e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Beijo no coração.